Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas atividades, às nossas explicações de ciências. Como vocês estão vendo, a tia veio caracterizada de quê? De ambientalista, de pesquisador. Por quê? Ambientalista, né, ele procura ver o que está, né, acontecendo no ambiente. Então, eles sempre vão com aquelas jaquetas, né, com os chapéus para proteção, né, proteção contra os raios solares, não é? Então, eu botei esse chapéuzinho porque é muito parecido com o que eles usam, né? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre, né, o ecossistema, a natureza, tá? E nós vamos falar agora sobre a importância da mata ciliar. Então, gente, a mata ciliar ela é muito importante, por quê? Porque ela protege o rio, certo? Ela não faz com que aconteça os assoreamentos dos rios. No caso, a lateral, como vocês estão vendo na imagem, né? Se não tiver essa mata ciliar, essa proteção, o que é que pode acontecer? Vai vir resíduos, né, lixos, outros resíduos, né, plástico e papel e etc. E é colocado ficado na margem do rio e vai acontecendo o quê? Não tem, o rio começa a encher com os resíduos ou até o próprio solo e não consegue ir, né, com o seu fluxo, seguir com o seu fluxo o rio, né? Fora que ele vai ficar o quê? Né, poluído, né, não consegue levar a água para onde que é o certo, para onde é que é para eles irem, né? Seguindo o seu fluxo, o fluxo normal do rio, não é isso? E antes de começar mais, falando mais, eu vou lembrar vocês que essa é a nossa 7ª aula, tá? Do conteúdo de ciências, tá bom? Sim, pessoal, então vamos lá. Então, os rios, eles também têm a importância, né, na manutenção do ecossistema, né, do equilíbrio, né, do ecossistema. Então, é muito importante também para as espécies, né, as espécies que lá vivem próximo aos rios. Como vocês sabem, tem alguns animais que, né, bebem água, que ficam nessas margens, né, fora que os animais que tem, no caso, peixe, né, que outros que ficam no rio, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, né, pode acontecer, se não tiver a mata ciliar, que protege os rios, né, a importância da mata ciliar, o que vai acontecer? O assoreamento. Então, o assoreamento, acontece o que? As partículas de solo, de rochas, né, acúmulo que fica no fundo do mar, e isso ele não pode prosseguir, ele não tem o seu fluxo normal, não é? Então, o que quer dizer mata ciliar, como tem aqui no glossário, né? Vegetação encontrada nas margens dos rios, lagos, córregos e entre outros. Então, como a gente estava falando, né, no início, a mata ciliar ela é muito importante, justamente para proteger contra tipos de erosões, né, pelo desgaste do solo, de rochas, né, que são elevados pelo vento, né, pela chuva, tá? Pelo próprio rio também, tá certo? Então, a mata ciliar, como eu falei, ela protege os rios da poluição e da contaminação por agrotóxicos ou defensivos agrícolas que pode chegar à margem do rio, certo? Então, vamos prosseguir. Aqui nós temos mão na massa, né, falando o seguinte: considerando os tópicos mata ciliar, assoreamento, erosão e poluição estudados, até o momento você vai elaborar no seu caderno, né, um mapa conceitual relacionado a esse assunto de forma esquematizada, né, explicativa. Você vai fazer no seu caderno, tá, um esquema, né, falando sobre esses assuntos, tá? E depois nós vamos comentar nas aulas que nós vamos com certeza ter presencial. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Então, o desgaste, o que acontece, né? O processo de erosão,
né? Vocês sabem que tem vários tipos de erosão, que nós vamos já entrar nesse conteúdo, tá certo? Então, tem vários tipos de erosão, e o tipo de erosão é causado pelo vento, pelo sol, pelo ar, né? No caso, o vento, né? Pelo sol, pelo ar, pela água, tá? Então, é causada muitos no caso, por esses tópicos que eu já falei para vocês. Então, esse desgaste, eles trazem consequências, né? As consequências é o quê? É o que vocês estão vendo, olha só. Tipos, né? Vai sujando o solo, né? Vai poluindo o solo, não é? A vegetação morre, vai ficando o assorreamento, não é? Então, o que pode acontecer isso também. Casos, claro que esse aqui faz parte da natureza, pode acontecer devido à natureza, mas também, como antes nós estudamos na página anterior, nós também podem acontecer esse tipo também pelo ser humano, né? No caso de agrotóxicos, outros resíduos, é pelo ser humano, não é no parte da natureza, mas sim obra do homem, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Então, aqui mais um pouco falamos sobre o assorreamento, né, em rios, que é a qualidade dos rios e mares, né, por exemplo, eles ficam ameaçados, como a gente sabe, pela poluição, né, e a poluição, ela causa o quê? Né, mata os seres, como a gente já havia explicado anteriormente, mata os seres, né, os locais ficam, né, sem água, se morar para algumas pessoas, população próxima, né? E fica prejudicando muito o ecossistema, né? No caso em geral. Aqui nós estamos vendo duas imagens. Essas duas imagens, uma está lançando, né? O esgoto, né? Está lançando água no caso aí, sem tratamento, né? Que está poluindo o rio, certo? E aí o que acontece quando polui o rio? Tem os peixes o quê? Morrem, né, pessoal? Água contaminada, e também não pode beber as pessoas, né? No caso, os ribeirinhos que moram à margem do rio, né, pessoal? Lembra que a gente já estudou também esse tema na parte de geografia? Pois é. Então, aqui nós vamos passando e vamos agora chegar os tipos de erosão que eu estava falando para vocês, explicando para vocês. Então, aqui nós temos o tipo de erosão. Qual é a erosão que nós estamos vendo aqui? Através de quê? Aí nós vamos saber agora. Então, como eu falei para vocês, tem a erosão que é causada pela chuva, causada pelos ventos, causada pela água do mar, né? Nós temos também as que são erosões causadas pelos gelos, que são erosões glaciais, né? Que nós vamos agora dar continuidade, certo? Então, aqui vocês estão vendo que tem uma erosão que foi, né, feita na forma rochosa, não é? E essa erosão, nós vamos dar continuidade aqui, é um processo de desgaste de solos, de rochas, e que com ela também ocorre o transporte de partículas para regiões mais baixas, né? Esse fenômeno é natural, ou seja, acontece sem interferência humana. Como eu estava explicando anteriormente para vocês, que tem o processo que é natural, que é a interferência da natureza, que é o fenômeno natural, que é o fenômeno que faz parte da natureza, e tem também a interferência do homem, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando do fenômeno natural, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Então, tem alguns agentes causadores dessa erosão, como o vento, o calor e a água. Então, nós vamos aqui ser dividido essas erosões em etapas, né? Que nós vamos conversar. Erosão pluvial, ela é causada pelas chuvas. Erosão fluvial é causada pelos rios. E erosão marítima, né, marinha, aliás, é causada pelas ondas do mar. E erosão glacial é causada pelas geleiras. Então, como vocês sabem, erosão fluvial, né, aliás, pluvial, ela é causada pelas águas da chuva. Né? Geralmente ocorre de maneira lenta, né? Mas podem ser acelerada,
né, ao encontro de um solo desprotegido, ou seja, sem vegetação. Então, vocês sabem que a vegetação, como eu falei lá no início, que a vegetação ciliar é muito importante para os rios, não é isso? E a vegetação no solo também é muito importante devido que a proteção, né, do solo. Se não tiver vegetação, o que pode acontecer? Se for uma área, um morro, ou se for uma área que tenha casas construídas, sem a vegetação, o que pode acontecer? Ela vai o quê? Ter o assoreamento, ela vai ter o quê? A erosão, ela vai descendo, ela vai deslizando, ela vai fazendo o quê? Aquela cratera, como tem na imagem, abaixo. Então, a proteção da vegetação é muito importante. Ela não destrói o solo com a vegetação, tá? Então, as raízes também ajudam, né, a segurar. Elas são partículas que formam o solo, impedindo que a água arraste a camada superficial que tem o solo, tá? Então, gente, olha aqui, nós temos o deslizamento de terra e de edificações construída na área de morro, que é a área que não pode ser construída, mas é construída, as pessoas constroem, e aí, né, a chuva vem, né, no caso aqui, e destrói. Então, essa erosão é erosão pluvial, tá bom, pessoal? Então, quando a vegetação ela é retirada, o solo ele fica desprotegido, tá? Aí, o que acontece? Sendo assim, prejudica o que? Tem a dificuldade de filtrar no solo. E aí, sem a vegetação, né, ela infiltra rapidamente. E com isso, ela vai o quê? Tirando, né, tirando o solo até chegar, né, a deslizar, como nós estamos aí, deslizamento de terra, né, e de edificações. Então, esse processo de erosão, gente, ela é muito grave, né? Por quê? Porque ocorre o que acontece, pode até acontecer que os moradores podem, além de perder os bens materiais, que isso não vale nada, pode perder até a vida, né? Muito bem, então vamos dar continuidade, tá? Aqui é uma experiência que nós vamos comentar depois, na nossa aula de revisão, tá? E aqui nós vamos falar sobre erosão fluvial. A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios, tá, pessoal? Então, ela é semelhante à erosão pluvial, que é da chuva, tá bom? Então, a diferença é que o fato que a erosão fluvial, ela é contínua, né, por conta do rio, da margem do rio. Já a erosão pluvial, né, ela acontece quando chove muito, períodos que chove muito, né? Então, isso significa que os rios estão afastando continuamente o solo de suas margens, principalmente se não estiver protegido pela mata ciliar, como a gente já tinha explicado anteriormente, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar sobre erosão marinha, que essa erosão marinha, ela é acontecida por quê? Nas encostas, pela água do mar, né, que são fortes e vai batendo, como vocês estão vendo nessas duas gravuras, não é? Olha só, então essa daqui é a ação das ondas em formação rochosa na praia de Salvador. E aqui nós temos erosão formando rochas, né, na praia de Tibau, né, no Rio Grande. Esse aqui é no Rio Grande do Norte, né? E a erosão marinha, gente, ela ocorre em ciclos naturais, que, né, são mais intensos e horas são menos. Vocês sabem que as águas, né, as águas do mar, tem momentos que elas estão bem fortes, tem momentos que a gente fala assim, tem momentos que ela está fraca, né? Mas é porque quando vem forte, aí vai batendo nas rochas e vai formando a erosão, tá? Então, aqui nós temos tipos de construções, né, que são colocados perto da zona que tem o que na erosão, pode acontecer a erosão marinha, né? Então, essa erosão marinha, os seres humanos também, eles modificam o ambiente natural. Como vocês sabem, eles constroem o quê? Hotel, casas, estradas. Isso aí acontece
de ter a erosão por conta disso. Como eu falei para vocês, tem dois tipos da erosão. Ela pode acontecer, ocorrer pela erosão natural, fenômeno natural, né? E pode também acontecer com o fenômeno, pode acontecer também com a interferência do homem, tá, pessoal? Então, aqui nós estamos vendo a caatinga, né? Nós temos aqui uma árvore, né? Que é a restinga, no caso. Não é a caatinga, porque a caatinga, ela é do sertão, né? Da seca. E aqui nós estamos falando de outro tipo de vegetação, que é a restinga, tá? Então, esse ambiente litoral, ele não modificado, a erosão é contida principalmente por duas áreas, que é as áreas natural da restinga e dos mangues, né? Que protegem o solo, que não tem a erosão, tá? Então, a restinga é uma área encontrada na zona costeira com o solo areso. Essa área pode estar ocupada por vegetação, chamada de vegetação de restinga, que varia desde pequenas plantas herbáceas e que elas são o nome delas, tá, gente? O mangue, vamos falar do mangue, um pouquinho do mangue, que é essa parte aqui, tá? O mangue é considerado um bioma de transição, pois se localiza entre mares e rios. Por isso que o pessoal diz que acontece a água salobra, né? Porque tem o encontro do rio com o mar, né? A água, tá? Então, pois se localiza entre o rio e os rios e os mares. Por isso apresenta as características particulares, que são chamadas o quê? De mangues, né? Aí no caso nós estamos vendo as árvores, tá bom? E esse local também é muito importante, né, para essa área natural, para não ter esse tipo de destruição, tá bom? Aqui nós temos com a lupa na mão, nós temos aqui uma pesquisa, né, sobre erosão. E aqui nós temos a resposta, que as perguntas, temos aqui, ó, você vai circular no texto que palavra que você não conhece, depois você vai pesquisar no dicionário e anotar no seu caderno, tá bom? E a segunda questão do texto fala o seguinte: o Brasil tem cerca de 7.000 quilômetros, 7.500 quilômetros de litoral. Quais são os fatores que estão causando a destruição de mais da metade desta área? Então, a erosão, né? É o acúmulo de sedimentos e a ação do homem, da ação humana. Tá bom, gente? Na terceira questão, nós temos aí, de acordo com o texto, quais são as regiões brasileiras mais afetadas pela destruição causada pela erosão marinha. Então, aqui nós temos, né, tá citado aqui no texto, nós temos aqui, né, estão citados no texto, nós temos norte, né, e nordeste, né, pessoal? Então, nós vamos colocar bem aqui, norte e nordeste, certo? Quem acertou, ótimo. A quarta questão, pessoal, ele fala o seguinte: o que deveria ser feito para solucionar o problema tratado no texto? A gente pode colocar que é a interferência mínima do homem, né, do ser humano, né? Que os seres humanos, eles interferissem, se eles interferissem menos, né? Interferissem menos, né? Se eles interferissem menos, com certeza não tinha muita coisa, né? Fosse o mínimo, né? Na paisagem. Eles interferissem menos na paisagem, Pronto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre erosão glacial.
A erosão glacial, gente, é causada pelo gelo, não é? Durante o verão, em relação a regiões que ficam mais frias, a água que está lá acumulada nas cavidades das rochas, né, quando chegam no inverno, aí essa água ela congela. E quando congela, gente, a água aumenta de volume, né? E aumentando de volume, o que é que acontece? Os fragmentos ficam de pouco em pouco até formar geleiras, ó, como vocês estão vendo, certo? Aqui nós temos uma atividade, essa atividade é sobre as geleiras que vocês vão fazendo em casa. Na próxima aula, a tia já vai fazer as correções dessa atividade. Hoje a tia só está explicando, tá bom? E depois a gente vai fazer as nossas correções, tá certo? Então, nós finalizamos aqui com a imagem da erosão glacial e na próxima aula, na oitava aula, a tia vai fazer as correções, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Até as próximas aulas. Tchau, tchau.